Colocamos esse nome porque queremos que saiba que você não tem que desfrutar só nas férias, ou só no dia do pagamento, ou só numa festa, mas todos os dias comuns, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, você pode desfrutar de tudo. Pode desfrutar indo ao supermercado, desfrutar da limpeza da casa, da lavagem das louças, de tudo que você faz. Se você tiver a mentalidade certa e a atitude certa. Estamos falando sobre como você pode ser abençoado na bagunça. Dizemos, minha vida está uma bagunça, ou minhas finanças estão uma bagunça, ou minha garagem está uma bagunça, preciso limpar essa garagem. Alguma vez nós já tentamos ou ainda estamos pensando, amém? Então, mas o ponto que eu tenho trazido é que podemos ser abençoados na bagunça, se, digam, fizermos tudo do jeito de Deus. Não apenas andando na carne, andando pelas emoções, fazendo tudo o que pensamos da nossa própria cabeça. Mas se fizermos tudo do jeito de Deus, então, só para o bem daqueles que não estiveram aqui conosco, qual é o jeito de Deus? Como lidamos com o problema, maneira de Deus? Primeiro, você não culpa Deus, Ele não tem culpa de nada. Deus é bom. Uma das primeiras coisas a aprender é que Deus é bom e o diabo é mau. E ponto. Não sinta pena de si mesmo. Quantos admitem que isso é difícil às vezes? Mantenha-se positivo, permaneça na fé, não diga coisas negativas. Vamos falar disso hoje? Não profetize sua própria derrota. Diga coisas como Deus me ama, isso vai passar, isto vai ter fim, Deus vai fazer algo de bom com isso. E continue fazendo o que faria se não tivesse o problema. Não se afaste e se encolha em um cantinho qualquer, mas saia e faça algo, faça parte da vida. E principalmente seja bom para as outras pessoas. Agora, essa mensagem é chamada de a menor coisinha que causa o maior problema. E é isso aqui. É a língua. Então, é interessante em Tiago, ele diz que um navio, por maior que seja, ele é dirigido por um pequeno leme. Agora, isso é muito interessante quando pensamos que, por maior que seja um navio, eu não sei qual é o tamanho de um leme, mas ele é muito pequeno em comparação com um navio. No entanto, ele pode virar um navio totalmente pela direção desse leme. E Tiago está dizendo que nossa língua é assim. Podemos mudar toda a nossa vida falando palavras certas em vez de palavras erradas. E não sabemos disso quando estamos crescendo, não. Infelizmente, na maioria das vezes, as pessoas não aprendem isso na igreja. Eu fui à igreja por muitos anos e nunca tinha ouvido, ninguém me disse para ter cuidado com o que eu falava ou que as minhas palavras tinham poder. Mas Provérbios 18, 21 diz: o poder da vida e da morte está na língua. Uau! E sabe, tenho estudado a palavra de Deus e tentado praticá-la por 45 anos, e sabe, eu admito que talvez ainda não entenda totalmente quão poderosas são as palavras. Me saio muito melhor agora do que antes, mas tem momentos em que... E diz as palavras que você falar, terá que comê-las. Já ouviu? Você vai engolir essas palavras? E as pessoas nem sabem por que estão dizendo isso, mas está nas Escrituras. Nós nos alimentamos, sabe, quando nós falamos, se dizemos coisas positivas, isso nos ajuda assim como a outras pessoas. Quando dizemos coisas negativas, isso nos machuca. Além de machucar outras pessoas à nossa volta. Então, Tiago diz, todos nós muitas vezes tropeçamos, caímos, ofendemos em muitas coisas. Mas se o homem não tropeça no seu falar, nunca diz coisas erradas, esse homem é de um caráter aprovado, um homem perfeito, capaz de controlar todo o seu corpo e refrear toda a sua natureza. Então, essa é a imagem de
Alguém que já está totalmente transformado à imagem de Cristo. Sabe, alguém que está completamente maduro espiritualmente. Como Jesus, que nunca disse algo errado. Mas você verá no minuto que é interessante. Quando ele começa a entrar em momentos difíceis, ele decidia com antecedência: não vou falar. Nós falamos, dizem, entre 8.000 e 13.000 palavras por dia. Então, quanto mais falamos, maior a chance de dizermos coisas erradas. Em João 14, verso 30, eu amo estas escrituras. A outra está em Isaías. Eu vou ler Isaías primeiro. Isaías 53, 7. Ele foi oprimido, mas quando afligido, ele foi submisso e ele não abriu a sua boca. Como um cordeiro levado ao matadouro e como ovelha diante de seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Eu li isso por anos sem ter ideia do que significava. Ele não abriu a boca? Bem, por que ele não abriu a boca? Porque ele não disse nada. Em João 14:30, ele disse aos seus discípulos: eu já não falarei mais muito com vocês, pois o príncipe, o gênio do mal, o governante do mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim, ele não tem nada em comum comigo, não há nada em mim que pertença a ele, ele não tem poder sobre mim. Então, obviamente, ele está dizendo: eu não vou abrir a minha boca e dizer algo que vai dar a ele uma porta aberta em minha vida. Ele estava entrando em seus momentos mais difíceis no jardim do Getsemane, onde estava sob tanta pressão que suava gotas de sangue, tentando decidir que obedeceria a Deus e seguiria em frente, passando pelo que ele passou. Nós não temos ideia, não conseguimos entender o que este ente santo, totalmente santo, sem pecado, Jesus, como deve ter sido para ele tornar-se pecado naquela cruz. Ele não apenas tomou nossos pecados, a Bíblia diz que ele se tornou pecado. E sentir que ele havia sido abandonado por seu pai, ainda que soubesse que não era isso. Porque ele disse: você não deixará minha alma na morte, e eu te louvarei, te adorarei no meio da congregação. Cara, quando você está num momento difícil, a melhor coisa a fazer é decidir: eu vou ficar quieto. Quando está com raiva. Cara, a melhor coisa a fazer é dizer: vou chegar lá e calar a minha boca, porque se eu não fizer isso, eu vou acabar falando a coisa errada. Agora, obviamente, quando dizemos algo errado, podemos nos arrepender. Deus nos perdoa, mas ainda assim não devemos abrir a porta para o diabo. Não é à toa que a Bíblia diz em Efésios 4, quando estiver com raiva, não peque e dê ao diabo um ponto de apoio em sua vida. Certifique-se de resolver antes de dormir, antes que o sol se ponha. Provérbios 18, 20 e 21. O eu moral de um homem será cheio do fruto da sua boca, e com as consequências das suas palavras ele deve estar satisfeito, seja bom ou ruim. A morte e a vida está no poder da língua. E ouçam, e os que a ela se entregarem comerão do seu fruto. Seja para a morte ou para a vida. Todos precisamos de uma mensagem como essa, talvez, sei lá, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 vezes no ano. Mas você pode mudar sua vida toda começando a dizer coisas certas. E se você já me ouviu muito, sabe que uma das primeiras coisas que Deus me ensinou antes de eu ouvir uma mensagem sobre confessar a palavra foi começar a confessar a palavra em voz alta. Ele vinha lidando comigo sobre não ser negativa,
E eu parei de dizer coisas negativas, mas não tinha mudado muita coisa e fui para Deus meio que numa atitude de reclamação. Eu estou indo bem, não tenho dito coisas negativas e nada mudou. E ele me disse, você não diz coisas negativas, mas também não diz nada positivo. Então veja, não basta apenas parar de fazer a coisa errada, temos que começar a fazer a coisa certa. Em todas as áreas da vida. É por isso que a palavra diz que se um espírito maligno for expulso e a casa ficar vazia, então ele simplesmente volta, traz mais 7 e a última condição será pior do que a primeira. Precisamos encher nossa mente de coisas boas, encher nosso coração de coisas boas. Precisamos fazer coisas boas e tratar bem as pessoas. Quanto mais bem você fizer, melhor será a sua vida. Incentive outras pessoas. Decida colocar um sorriso no rosto de outras pessoas. Me perdoe por dizer isso, mas nós somos tão egoístas. E até nossas orações às vezes são sobre eu. Uau! Finalmente eu escrevi o livro. Não deve sair ainda neste ano, mas eu escrevi. E quanto a mim? Eu ia colocar um robô na capa, mas eu não sabia se todo mundo ia entender isso, sabe? Eu amo Tiago 1, 26 e 27. Se alguém pensa que é religioso, piedosamente cumpridor dos deveres externos de sua fé e não freia a sua língua, mas ilude seu próprio coração, o culto religioso dessa pessoa é inútil. Então você pode ir à igreja todos os dias e depois ir para casa e fofocar a tarde toda. Seu tempo é simplesmente inútil. O culto externo, a religião como se expressa nos atos exteriores, que é pura e imaculada aos olhos de Deus, é visitar, ajudar e cuidar dos órfãos e das viúvas em sua aflição, mantendo-se livre da corrupção, não se contaminando com o mundo. Então, qual é a verdadeira religião? Morder a língua e ajudar as pessoas. Em todos os momentos, mesmo quando está sofrendo, certo? Mesmo quando você está com raiva, mesmo quando foi maltratado. Cara, quando alguém te machuca e você ouve alguém falando bem sobre eles, sabe, é tão difícil não dizer. Eu vou te contar algumas coisas que você não sabe. Conversamos sobre isso, mas vou ler esta escritura, Tiago 3, 4 a 10. Olhe para os navios, embora sejam tão grandes, impulsionados por ventos fortes, eles são guiados por um pequeno leme, onde quer que o impulso do timoneiro determine. Então ele está dizendo que a pessoa que está controlando o leme determina a direção do navio. Aí podemos dizer nós, a pessoa que está controlando nossa língua, nós determinamos a direção da nossa vida. Quando Deus me disse, você parou de dizer coisas negativas, mas não começou a dizer nada positivo? Como eu disse, eu não tinha ouvido nenhuma mensagem sobre o poder da confissão, das palavras da sua boca. Eu não tinha ouvido nada ainda, mas eu me senti levada por Deus a fazer uma lista de coisas que eu queria ver acontecer em minha vida, que estavam nas Escrituras. Sabe, você não pode dizer, eu confesso que sou milionário porque não há nada na Bíblia que sustente isso, mas qualquer coisa que você possa encontrar como promessa, eu encontrei uma escritura para cada coisa que escrevi e acabei com 65 coisas nesta minha lista. E eu comecei a confessá-las em voz alta 2 vezes por dia. E sabe, eu dizia coisas como, todo mundo me ama, eu tenho favor onde quer que eu vá, eu sou boa para as pessoas, eu amo ofertar. E para ser honesta, acho que nada do que eu disse na época era um fato. Sabe, não era uma verdade como o mundo veria como verdade, mas servimos a um Deus que chama a existência as coisas que não existem, diz Romanos 14, 17. Ele chamou Abraão de pai de muitas nações antes dele ter um filho.
Deus fez isso. Ele chama as coisas que não existem como se já fossem. O que você acha que é profecia? Deus mandou os profetas colocarem as coisas na atmosfera. Veja, as palavras são poderosas quando são ditas. É por isso que a palavra falada, a pregação da palavra, é tão poderosa. E assim, eu ainda confesso a palavra todos os dias. Talvez não as 65 coisas da lista, mas eu posso lhes dizer que cada coisa que está nesta lista é uma realidade na minha vida hoje. Cada uma delas. E assim, ninguém nunca vai me convencer de que isso não funciona. Eu posso apoiar cada pedacinho disso nas Escrituras. Mantenha firme a sua confissão de fé nele. Ao passar por problemas. Deus é bom, tudo vai dar certo, eu sou mais do que vencedor em Cristo, que me ama. Eu tenho a vitória. Eu não tenho medo de nada, nem mesmo da morte. A morte não tem aguilhão. Eu estou a caminho do céu. Coisas boas vão acontecer na minha vida hoje. Algo de bom vai acontecer comigo e algo de bom vai acontecer através de mim. Se você separasse 5 minutos todas as manhãs e declarasse coisas positivas com a sua boca, você diz, bem, eu tentei isso e não funcionou. Nossa, não tentamos as coisas. Nós acreditamos nelas e continuamos crendo até obtermos os resultados. Se você está apenas tentando algo, provavelmente você não acredita. Você tem que ter fé por trás do que faz. A língua é um pequeno membro e pode se gabar de grandes coisas. Veja quão grande é uma floresta e uma pequena faísca pode incendiá-la por completo. Nós tivemos muitos incêndios nesses últimos anos, incêndios florestais que destruíram milhões de hectares e casas e, recentemente, uma cidade inteira em Maui-Lorraine incendiou e, muitas vezes, esses incêndios são iniciados por um cigarro descartado ou uma faísca de motor, um raio que cai em um pequeno lugar minúsculo, e então o vento simplesmente sopra por todo o lugar, e então ele está comparando isso com a nossa língua. Então veja o que um grande incêndio, uma pequena faísca pode provocar. Você sabia que muitos divórcios são causados apenas por palavras? Palavras ditas ou não ditas, você pode perder um emprego por causa das palavras. Pode perder uma amizade por causa das palavras. Temos uma escolha. Cada um de nós aqui hoje, incluindo eu, pode tornar sua vida melhor ou pode piorá-la, apenas decidindo como vai falar. Sabe, eu estou tão cansada de ouvir todo mundo falar sobre nada além dos problemas deste mundo, sabe? Em todos os lugares, tudo está uma bagunça, os preços estão altos. Nha, 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 nha. O preço da gasolina está lá no teto. Que tal dizer, graças a Deus tenho dinheiro para colocar gasolina no meu carro? Graças a Deus estou comendo mesmo com os preços no alto. Sabe? Temos sempre algo a agradecer e é isso que devemos falar. Sei que não devemos enfiar a cabeça na areia e agirmos como se não houvesse problemas no mundo. Precisamos estar despertos e alertas e ler os sinais dos tempos e saber que Jesus pode voltar a qualquer hora, sabe? Mas não acho que quando ele voltar, ele quer encontrar todos os crentes não fazendo nada além de falar de problemas. Acho que nós deveríamos estar falando de... Sabe, o mundo está cheio de problemas, mas... Cara, há uma resposta. Deus é a resposta. Acho que estes são os piores e os melhores momentos. Eu acho que é um ótimo momento para a igreja se aproveitarmos a oportunidade que está bem aí para dizer coisas positivas, sabe? Eu estou muito cansada de
tudo isso, por favor. Será que nós podemos falar de outra coisa? Além do quão ruim tudo está no mundo? Que coisa mais chata. Pense no poder das palavras. Um juiz pode dizer culpado ou não culpado e mudar o curso da vida de uma pessoa com uma única palavra: culpado. O presidente pode dizer palavras que colocam a nação em guerra. Pedro pregou no Pentecostes e 3.000 almas foram salvas. Eu uso a palavra. Esse é o meu dom, palavras. E vidas são mudadas com palavras. Quantas vezes eu ouço: você mudou minha vida bem? Eu não mudei a vida de ninguém. É a palavra de Deus que mudou a vida delas. Mas são palavras. E a palavra de Deus é cheia de vida e poder. Não são apenas palavras mortas, mas palavras que são ungidas para ter vida nelas, e elas renovam sua mente, ficam em seu coração, elas mudam a maneira como você pensa, a maneira como age, mudam o seu comportamento, mudam a sua vida. Em 2 de abril de 1855, Edward Kimball, professor da escola dominical, entrou em uma loja de sapatos em Boston e, enquanto ele estava lá, levou Dwight L. Moody a Cristo, e o resultado foi um dos maiores evangelistas do mundo. Algumas palavras numa sapataria. Uau! Um eu te amo pode mudar a vida de alguém. Já houve pessoas me dizendo, quando você olhou para a tela da TV e disse: Deus te ama, isso mudou a minha vida. Achamos que todo mundo já ouviu isso, mas não ouviu. Sabe, algumas pessoas nunca ouviram alguém dizer a elas: eu te amo. Há muita gente solitária no mundo. As palavras podem ser usadas para o bem ou para o mal. Usadas para encorajamento. Sabia que apenas algumas palavras de incentivo podem motivar alguém a continuar ou começar grandes coisas? Algumas palavras de incentivo podem impedir alguém de parar e desistir. Podem dar confiança a alguém para fazer grandes coisas. Uma criança que ouve palavras de aceitação e amor pode crescer e fazer coisas incríveis. Encoraje os seus filhos. Sim, temos que corrigi-los, mas incentivá-los também. Diga: você pode fazer qualquer coisa que decida fazer. Você é inteligente, é criativo, é talentoso. Eu te amo. Uma criança que ouve palavras de rejeição e nunca experimenta o amor, ou que é abusada, muitas vezes cresce e se torna um sociopata ou um psicopata. E não tem consciência e faz coisas horríveis com outras pessoas. A maioria das pessoas, se você assistir às histórias de crimes em série, a maioria das pessoas que se tornam serial killers ou psicopata, todos eles, todos, foram feridos em sua infância. Todos. Eu fico muito feliz por ter tido Deus na minha vida. Não me lembro de nenhuma época em que não tivesse ciente de Deus. E embora tivesse muitos problemas, eu tinha Deus. Então deixe-me dizer, se você tem muitos problemas, mas tem Deus, você pode vencer, pode passar por qualquer coisa. Você pode, não importa em que tipo de bagunça sua vida esteja, você pode fazer grandes coisas em sua vida. E a você que me assiste pela TV, só quero lhe dizer algo: se você não tem um relacionamento com Cristo, se você não entregou a sua vida a Ele e está interessado em saber mais sobre servir a Deus, eu quero ter meus pecados perdoados, quero que meu nome esteja no livro da vida do Cordeiro, ligue para o número que está na tela e um dos nossos colaboradores ficará feliz em responder as suas perguntas ou orar com você e levá-lo a um relacionamento com Jesus. Você precisa de Jesus em sua vida. Você precisa de um relacionamento com Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós precisamos do poder do Espírito Santo em nossa vida. Sim, o mundo está uma bagunça, mas quando aquelas pragas chegaram ao Egito,
Deus escondeu os israelitas em um lugarzinho chamado Gósen, e nenhuma das pragas tocou neles. Eu acredito que não importa o quão ruim as coisas estejam no mundo, nós podemos viver neste mundo e ainda ser tão felizes como